Meus irmãos, glorificado e exaltado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estar mais um dia aqui, né? Buscando Ele enquanto se pode achar, né? Invocando enquanto está perto, né? Isaías 55 diz, né? Para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. E nós estamos aqui, né? Para aprender mais da palavra dele, né? Nos fortalecer com a palavra, com esse alimento espiritual, né? E para que a gente crie raízes profundas, né? Como a palavra de Deus fala da palmeira, né? Que tem a raiz bem profunda, para que quando vier esses ventos, essas tempestades, né? A gente pode até ir até embaixo assim, mas não cair, né? Porque a gente vai estar com as nossas raízes bem aprofundadas no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, né? Na Palavra de Deus, né? Na Bíblia Sagrada, né? Então, assim, é um privilégio nosso poder ainda buscar o Senhor e saber que Ele é conosco, que Ele tem cuidado de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e adorado seja Teu nome, Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Deus Santo e Poderoso, por nos abençoar, por nos guardar e nos livrar de todos os males. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de poder aprender mais de Ti, Deus. Abençoa, Deus, o pastor Carlos, que vai estar trazendo a palavra, Deus Santo e Poderoso. Guarda a vida dele, dá direção a ele, sabedoria, Deus, para poder ministrar a Tua palavra aos nossos corações. E que o Senhor, meu Deus, abra também o nosso coração, Deus, para que a gente entenda a Tua palavra. Revela-se a nós, Senhor, através da Tua preciosa palavra que vai ser, Deus, ensinada, vai ser aqui explicada, Deus, vai ser repassada aqui para nós, ó Deus. Dá-nos entendimento, compreensão, ó Deus, para que a gente se torne, Deus, mais forte, Deus, que a gente possa estar sai cheio do Teu Espírito Santo, Deus. Eu oro, Deus, te pedindo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja Teu nome, Deus, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje mais um domingo, né? Um domingo bonito. Ontem tivemos um culto muito bonito também. Nós estaremos hoje estudando um tema, um assunto, né? Também de muita importância nessa caminhada, né? Da avaliação escatológica que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, ela é um evento que acontecerá, que ocorrerá, assim como nós falávamos, né, domingo passado sobre o arrebatamento, né? E essa grande tribulação, ela está contida na época da igreja, ainda na época da igreja, se bem que nós sabemos, nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos participar, né? Nós não vamos estar aqui para participar desse evento, né? Desse evento futuro. Então, a grande tribulação, ela vai ter início logo após a igreja do Senhor Jesus ser arrebatada aos céus, né? E ela vai ter uma duração de 7 anos, marcada pelo arrebatamento no seu início, né? E culminará com a vinda, com a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Junto com a sua igreja, para justamente vencer o anticristo, o falso profeta, né? E as nações e homens ímpios, né? Nós sabemos que a grande tribulação será, vamos dizer assim, experimentada por eles. Então a grande tribulação, irmãos, é um período que Deus reservou para repreender e castigar a nação que o rejeitou, né? Que o crucificou. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, verso 1, nós vamos ver que está escrito lá que veio para os seus e os seus não o receberam, né? Então vamos dizer assim, um objetivo, né? Um motivo da grande tribulação seria basicamente esse, né? Então, mas existe uma diferença, porque o que acontece hoje? As pessoas hoje têm uma dúvida de grande tribulação e tribulação.
A palavra tribulação, ela significa aflição, ela significa amargura, né, adversidade, trabalho, né, ou seja, aqueles probleminhas do nosso dia a dia que todo mundo tem. É muito comum se ouvir nos nossos dias a frase: eu estou meio atribulado, eu estou passando por uma tribulação, por uma luta, né? Mas isso não passa assim daqueles momentinhos maus, né, que acontecem na vida de todo mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflição, né? Então todos nós temos problemas na família, na escola, financeiro, no trabalho, né, nos negócios. Isso tudo são tribulações, mas em nada comparado à grande tribulação que é o que a gente vai tratar, que será um tempo muito ruim para o mundo, será um tempo muito ruim para as pessoas, né? Um período da qual nunca houve, né, sobre a face da terra, nem mais haverá em tempo algum. Quando nós olhamos em Mateus 24, versículo 21, lá diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, né? Então, essa tribulação, ela virá sobre todos os moradores da terra nesse período de tempo. Nenhum dos moradores da terra vai escapar de passar por esses problemas, né, da grande tribulação. E não será um simples problema financeiro, não será um simples problema familiar, um desemprego, sabe, alguma coisa assim simples. Nunca, sabe, vai ser algo assim que nunca ninguém passou, né, de uma forma assim pessoal ou coletiva, né? E Paulo fala em Romanos 8, versículo 8, deixa eu usar minha Bíblia eletrônica, Romanos 8, versículo 8. 8, versículo 8. Paulo, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Aliás, desculpe, meu irmão, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada, né? Então nós vemos que ele quis deixar, né, uma certeza de nós não confundirmos as tribulações que nós temos hoje com as tribulações que virão, né? As coisas que estarão acontecendo, né? Então, como foi dito no início, né, dos nossos estudos, nós começamos lá no estudo de escatologia, é necessário que nós saibamos interpretar as Escrituras, né? E o interpretar a Escritura não é tirar conclusões próprias, não é tirar conclusões pelos nossos raciocínios, mas deixar Deus falar através da Bíblia e não dar a nossa própria interpretação. Este é o grande motivo, né, de haver tantas controvérsias. As pessoas, elas dão a sua impressão pessoal, isolam o versículo do contexto bíblico e não consideram deixar Deus falar, Deus mostrar através do Espírito Santo. É exatamente isso que muitas pessoas fazem, né, e confundem, por exemplo, né, nesse contexto escatológico, Israel com a igreja, né? O Evangelho da Graça é um, o Evangelho do Reino é outro, né? A lei, as pessoas confundem a lei com a graça, a tribulação do tempo presente com a grande tribulação. Então nós vemos que há realmente é necessário realmente um cuidado muito grande, né? O próprio Cristo, ele deixou bem claro, né, que o apóstolo Paulo passaria por problemas, né? Quando nós olhamos em Atos 9:16, nós vamos lá em Atos 9:16, nós vamos ver que Jesus, ele diz para Paulo, né, através do seu Espírito, logicamente, porque Jesus já tinha partido, 9:16, ele vai dizer assim: e lhe mostrarei o quanto você deve padecer pelo meu nome, né? Então Paulo passaria por problemas, né? E com relação à Igreja de Cristo, o nosso Senhor, ele não nos prometeu isenção de problemas, né? Mas prometeu vitória sobre todos eles, né? No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, né?
Então isso é chamado de tribulação, de aflições, de lutas, de batalha, e nunca de grande tribulação, né? Existem interpretações dizendo que a igreja foi destinada para passar pela grande tribulação, né? Passar por tribulações era uma constante da vida dos apóstolos, nós sabemos disso, principalmente na vida de Paulo. Os apóstolos, eles sofreram muito, né? Fica claro o objetivo de Deus em dar esse cunho, né? No início da igreja, os mártires da igreja apostólica, né? Mas ele deixa também claro o objetivo em poupar a igreja no geral, né? Acontece muitas pessoas passarem por perseguições, como foi o caso dos apóstolos, né? Eles foram perseguidos, foram até mortos, né? Os imperadores romanos, eles mataram aqueles que confessavam a fé em Cristo, nós sabemos disso, a história nos mostra isso. Jogavam lá para os leões, né? Havia aquelas lutas isoladas, né? Mas não era uma constante, não era uma coisa que nos deixa bem claro que não é a grande tribulação, e sim uma tribulação, né? O mesmo aconteceu na Idade Média, onde várias pessoas morreram perseguidas pela Igreja Católica. A história nos conta isso, né? Então, há poucos dias atrás, por exemplo, né, o caso dos evangélicos perseguidos aí em países comunistas, né? Mas isso não aconteceu em todos os países ao mesmo tempo, não está acontecendo em todos os países ao mesmo tempo, então não dá para generalizar nenhuma dessas situações, né? O que deixa claro, né, que é uma perseguição de um tempo, é uma perseguição isolada, né? É uma perseguição que faz parte da vida daqueles que seguem a Deus, da vida daqueles que são cristãos, né? Agora, quando a gente olha o assunto grande tribulação, nós vamos ver que vai ser uma perseguição geral, generalizada, vai ser implacável contra todos os que não aceitaram, né, o reinado de Cristo, né? Então, todos os que estiverem vivos na ocasião sofrerão as perseguições do anticristo, né? Não haverá diferença se está na Europa, se está na Ásia, se está na América, não será assim, algo pontual, né? E será um tempo ruim, né? Onde muitas pessoas, né, estarão sofrendo e até sendo mortas, né? Todos sofrerão influências do anticristo, muitos vão aceitar a marca da besta para fugir a essas influências dominadoras, né? E nós sabemos que é um domínio satânico, vai fazer parte do reinado do anticristo na grande tribulação, mas aqueles que não aceitarem esse domínio, né, será uma coisa muito difícil, porque eles vão sofrer uma perseguição extrema, né? Aqueles que aceitarem a marca do anticristo serão liberados, mas os que não aceitarem serão castigados, serão fustigados, serão impedidos de ter uma vida normal, né? Nós vemos isso, nós vamos estudar nos 7 selos, nas 7 trombetas do Apocalipse, né? Vai mostrar os males que toda a humanidade passará na grande tribulação, né? Que ainda tem a questão dos 7 cálices da ira de Deus, né? Então isso sim é grande tribulação. Isso sim vai acontecer com todos os que estiverem no planeta Terra de uma só vez, sobre todos, né? Não importa, como eu disse, se está na Europa, se está na Ásia, se está na América, se é rico, se é pobre, não importa, né? Será um grande mal generalizado contra todos os que passarem pela grande tribulação, né? Então, em várias passagens da Bíblia, relata a palavra tribulação. É o caso, por exemplo, a tribulação dos 10 dias, está em Apocalipse 2:10. Quando nós olhamos lá no próprio Apocalipse 2:10, nós vamos ver algo interessante lá, que fala sobre uma tribulação de 10 dias, né? 2:10,
diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então nós estamos vendo aí, isso não tem nada a ver com a grande tribulação, porque é a carta que Deus está falando a uma igreja. A igreja ainda estava, né, deveria estar na terra. Obviamente seria uma perseguição como hoje tem uma perseguição. Em Angola, por exemplo, estão batendo, estão matando os cristãos, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem que na França, né, o cristianismo está sendo perseguido, ou seja, a Europa já está totalmente descristianizada, né? Existe uma infiltração muito grande dos muçulmanos, né? Então está se falando aqui nessa carta à igreja de Esmirna, está se falando de um tempo presente, de um tempo em que a igreja ainda vai estar na terra, né? Porque a grande tribulação ela não vai ser de 10 dias, nem tampouco vai acontecer só com a igreja de Esmirna, né? Nas 7 cartas que a gente vê no Apocalipse, né, das igrejas da Ásia, havia uma mensagem específica para cada igreja, né? A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, o Senhor perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas mais do que meus amigos? Né? E Jesus faz essa pergunta a Pedro, e depois ele fala que em tempos futuros, né, Pedro iria glorificar a Cristo com uma morte semelhante à dele. E Pedro foi crucificado numa cruz, mas de cabeça para baixo, né? Então, por que Jesus falou isso para Pedro, né? Significava que todos os apóstolos morreriam de igual modo? Claro que não, né? Nós poderíamos generalizar o assunto? Também não, né? De modo algum, pois os apóstolos eles morreram todos, né, de igual modo, nós sabemos, mas cada um, com exceção de João, que ficou na ilha de Patmos, né? Cada um sofreu a perseguição e morreu de forma diferente, né? Então, todos têm tribulações, uns foram perseguidos, outros morreram decapitados, mas não é para generalizar o assunto e dizer que é uma grande tribulação. Então, a grande tribulação, irmãos, é chamada de última semana de Daniel, como nós vimos aí no estudo ministrado pelo evangelista Guedes, né? Agora, ele também é chamado, a grande tribulação é chamada de tempo da angústia de Jacó, ira futura, né? Tempo de destruição, tempo de castigo, né? É chamado de tempo de choro, tempo de dilúvio e açoite. A Bíblia diz que Deus tem propósito em todas as coisas. Então a grande tribulação, como eu falei no início, tem um objetivo da parte de Deus de repreender, de castigar, de educar Israel com vara de juízo, né? Nós vemos ali Ezequiel capítulo 20, verso 37, vamos botar lá, Ezequiel, no Antigo Testamento, né? Ezequiel, capítulo 20, verso 37, um pouquinho mais demorado, mas é melhor a Bíblia eletrônica, né? Diz assim: também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. Então, Deus, com a grande tribulação, ele pretendia realmente dar uma disciplina, dar um castigo a Israel, né? Separar e provar o povo, né? Os judeus fiéis a Deus. Zacarias, quando a gente olha também em Zacarias, vamos lá no livro de Zacarias, um pouquinho mais aqui, ó, deixa eu dar mais na frente, Zacarias, no capítulo 13, de 8 a 9, 13, a partir do 8, né, de 8 a 9, diz assim, ó: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, e as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei,
como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu o ouvirei. Este é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, o que Deus quer é fazer com que o povo chegue nesse entendimento, né? E infelizmente não foi pelo amor, vai ser pela dor, castigar, disciplinar, né? Até que o povo diga, né? E meu povo dirá, o Senhor é o meu Deus, né? E não é só isso também, né? Castigar só os judeus. Ele também, a intenção de Deus é castigar os que rejeitaram o amor presente de Deus através da graça em Jesus Cristo, né? Não se converteram aos seus pecados, recusaram a salvação, né? Preferiram as trevas. Então, a igreja, irmãos, isso é fundamental, que nós tenhamos essa convicção. A igreja não passará por essa grande tribulação, né? A grande tribulação é para Israel, é para os gentios, como está lá em Daniel 9, 24, né? Conforme foi estudado nas 70 semanas de Daniel, né? A igreja é o corpo cujo cabeça é Cristo, né? E sua igreja com Cristo forma um corpo. E Cristo já passou pela sua tribulação, morrendo na cruz, né? Então a igreja de forma alguma poderá passar por uma nova grande tribulação, né? Dessa maneira, Cristo também teria que passar novamente por um holocausto, né? Porque ele é o cabeça da igreja. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 7, diz que na grande tribulação todos estarão sujeitos à besta, né? E se a igreja participar da tribulação, da grande tribulação, ela também estaria sujeita a Satanás. E Cristo também, porque ele é o cabeça da igreja, né? A igreja é o corpo, ele é o cabeça, então isso seria impossível, né? E Paulo, ele afirma que Cristo descerá do céu, né? E terá, né? Nos dará corpo incorruptível, né? Nós vimos isso aí na semana passada, quando falávamos, né, em 1 Coríntios capítulo 15, e nós devemos estar num lugar seguro, né? Antes que essas coisas aconteçam, devemos estar num lugar seguro, né? Agora, se alguém pensa que a igreja vai passar por essa tribulação, ou até mesmo por parte dela, então por que o arrebatamento ocorreria, né, antes da tribulação, né, antes da grande tribulação? Por quê? Então, um suposto, um pressuposto, né, que Deus irá livrar a sua igreja disso tudo. Haverá um acordo, né, entre Deus e a igreja através de Jesus, e esse arrebatamento é justamente para nos livrar da ira futura, né? Se é para nos livrar, terá que ser antes, ao contrário não seria livramento, né? Então, considerando a palavra arrebatamento, que significa arrancar, tirar, né? Por que seria uma coisa muito rápida, né? Exatamente para não ser, não ficar exposto, a igreja não ficar exposta a um início terrível, né? É um início que vai realmente fazer com que a igreja não esteja aqui, né? Quando nós vimos lá na semana passada, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz que Jesus nos livraria da ira vindoura, né? Então, se nós formos lá ver, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz que Jesus, ele ressuscita dos mortos, né? E ele volta com o corpo glorificado, arrebata a sua igreja para quê? Para nos livrar da ira vindoura. E ira vindoura é um dos nomes que se dá à grande tribulação. Então, na tribulação, na grande tribulação, melhor dizendo, o anticristo, ele será soberano, né? E ele fará sinais. Agora, tudo isso é permitido por Deus, irmãos, né? Nada vai acontecer sem que Deus permita, está tudo escrito, Deus já planejou tudo isso, né? Então, será dessa forma. E nesse período, nessa permissão de Deus, Deus também enviará a operação do erro,
para que as pessoas que ficarem fora do arrebatamento, porque a grande quantidade do mundo vai ficar debaixo desse domínio, e nesses 3 anos e meio iniciais, né, da grande tribulação, o anticristo ele vai promover, né, uma série de operações do erro, né, e a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que acreditarão nas mentiras do anticristo, né? E o apóstolo diz ainda que o anticristo vai enganar aqueles que estão perecendo, né? Aqueles que ficarem, né? Então parece que não entendem ou nunca ouviram falar, mas isto é só no sentido de se perceber tudo que Deus permitirá e que Ele poderá fazer, porque Ele vai fazer sinais e maravilhas, né? Então aqueles que negaram o amor de Cristo irão perecer mesmo na tribulação. E Deus permitirá que o anticristo venha com toda essa força, né, depois do arrebatamento, ou seja, na grande tribulação vai o quê? Reinar a mentira do anticristo, né, para aqueles que não aceitaram a verdade de Cristo, né, porque a verdade do Evangelho de Cristo ela não vai poder estar de forma nenhuma junto com a mentira do anticristo, né? A verdade ela vai ser arrebatada e a mentira passará a dominar a terra de uma forma suprema, né? Então a tribulação dentro desse contexto escatológico que nós estamos fazendo, é a última semana, né, das 70 de Daniel. É o período de tempo determinado, né, sobre o povo judeu e não sobre a igreja. A palavra é muito clara. Quando nós olhamos lá em Daniel 9, nós vamos ver lá que 70 semanas elas estão determinadas sobre o povo, né, sobre a cidade santa, e aqui vai mostrar a atuação do anticristo nesse período de tribulação. Então ele confirmará, né, a aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai, diz lá o texto, que ele vai cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Nós sabemos, a igreja, nossa igreja, nós não fazemos mais sacrifícios como os judeus, né? Não matamos animais, não fazemos esse tipo de coisa. Por quê? Porque Cristo é o nosso sacrifício. Cristo ele é o Cordeiro Santo de Deus, né? É o sacrifício, é o Cordeiro do sacrifício, que ele tomou o lugar do sacrifício, né? Então nós não fazemos mais essas coisas. Quem é que faz sacrifícios até o dia de hoje? São os judeus, né? São os judeus ortodoxos lá que fazem. Então, se a igreja, outra coisa, se a igreja, como diz a palavra lá em Daniel, fizer concerto com o anticristo, então ela não é de Cristo, ela já não é mais igreja de Cristo, muito menos santa, né? Então a igreja não poderá fazer acordos com o anticristo, porque não vai estar mais aqui na terra. Quem é que vai estar aqui na terra? Só os judeus não arrebatados. Esses vão fazer, né, acordo com o anticristo. Então, mas essa aliança com a morte, mesmo que eles façam, ela será anulada, porque a tribulação que o profeta Isaías, né, nós vemos lá no livro de Isaías, ele chama de dilúvio de açoite, né, irá castigar os judeus que rejeitaram esse período de castigo de Deus para Israel, né? Nós vemos no livro de João, né, que a gente percebe que será uma ação, vamos dizer assim, cirúrgica sobre o povo de Israel, né? Mas a igreja de Jesus, não, a igreja de Jesus, ela aceitou a Cristo, andou na santidade, andou nos princípios, nos seus ensinamentos. Então ela está livre desse dilúvio de açoite, né? Ela não precisa ser açoitada, porque ela não fez acordo com o inferno. Nós não fizemos, glória a Deus, acordo com o inferno. E ao contrário dos judeus, né, que aceitou a palavra do anticristo e rejeitou a palavra de Cristo, né? Então, quando nós olhamos, existe um hiato, né, se é que eu posso dizer,
que eu vou tentar explicar, né? Porque não fala, né, nessa dispensação, não fala sobre a questão da posição da igreja ali, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente sobe numa montanha e olha sobre a parte mais alta, nós vamos poder avistar outras grandes montanhas, né? Quem já subiu a Serra das Araras, por exemplo, que olha de lá, vê um monte de montanhas, né? Mas o que acontece? A gente não vê os vales que estão entre essas montanhas, né? Não vemos os rios, as árvores, né? Não vemos nada que está dentro dos vales, né? Porque estão entre uma montanha e outra, né? Então foi exatamente por isso que João, lá no Apocalipse, ele viu, ele teve uma visão, né? Mas ele teve uma visão que está totalmente relacionada aos judeus e não à igreja, né? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 12, né? Apocalipse 12, né? Lá no versículo 1 ao 6, diz assim, João ele tem a visão da mulher e o dragão. E diz assim, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Esse texto é um texto muito significativo. Quando nós olhamos no verso 5, diz que ela deu luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, né? Então esse filho, ele é o Senhor Jesus Cristo, né? E o dragão que está lá no verso 3 e 4, né, é Satanás, que ao cair do céu ele leva a terça parte dos anjos, né? E diz ali que quando ele vê a mulher, que a mulher é figura de Israel, deu à luz a seu filho, que é Jesus, né? Satanás ele queria matar esse filho, né? Então isso aconteceu, por exemplo, quando Herodes mandou matar os meninos nascidos lá em Belém, né? Nós vemos isso lá no Evangelho de Mateus, né? Acontece que nessa visão de João, Jesus ele nasce, volta ao céu e logo em seguida, né, a mulher, que é Israel, foge para o deserto, onde começa o período de 1260 dias, ou seja, metade da grande tribulação. O apóstolo ele viu a tribulação começar e logo após Cristo voltar ao céu, né? Então ele não viu esse período de quase 2000 anos, 2020 anos, esse período da igreja, ele não viu esse período em que a igreja ela estava sendo formada aqui na Terra, né? Então, na visão, a tribulação, a grande tribulação, começa sem a participação da igreja, porque ela mesmo não existe nessa visão de João, né? Ele ignorou o tempo em que a igreja estava sendo formada. Vamos entender bem isso, né? Então, assim como na visão das montanhas, o apóstolo João, ele viu as 70 semanas de Daniel se cumprirem uma após outra, né, através das dispensações, né, e sem interrupção. Mas ele não viu o que havia entre a penúltima e a última semana, né, da visão, ou seja, a visão que ele teve não mostrou o tempo de Deus ou o tempo que Deus reservou entre a volta de Cristo ao céu e o início da tribulação, né?
Então, entre esse momento em que Cristo volta ao céu, né, após a sua ressurreição, e o início da tribulação, existe um tempo, né, um tempo em que Jesus ele chama de tempo dos gentios, está lá em Lucas 21, né? E Paulo ele chama de plenitude dos gentios também, né, em Romanos 11. Dispensação da graça está em Efésios 3, né? Então, há um espaço entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Há um espaço. Isso porque o objetivo de Deus nessa revelação é de mostrar que a tribulação ela irá acontecer com os judeus e não com a igreja. Satanás ele vai perseguir os judeus, assim como muitos outros já fizeram. Por exemplo, o imperador romano Tito, né, na invasão de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, né, perseguiu os judeus. O Hitler perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial, matando milhares de judeus, né, mas ele não fez a mesma coisa com a igreja, né? Então, a sua perseguição, a perseguição de Hitler, tinha um objetivo de aniquilar o povo judeu. Então, este será o objetivo também do anticristo. Na tribulação, a igreja não participa da visão, né? Mas todos nós sabemos que a igreja ela foi formada num intervalo de tempo antes que começasse a última semana, né, de anos de Daniel. E se esta semana já tivesse se cumprido, a tribulação também já teria terminado, né? E o milênio também. E com isso a igreja não existiria. Mas Deus, ele por misericórdia, ele para, como se ele parasse o relógio das 70 semanas, né? Oferecendo salvação também para os gentios, né? Por isso que a palavra de Deus diz que veio para os seus não receberam, mas a todos os que o receberem ou o recebessem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então a salvação era para os judeus, né? Mas eles negaram a salvação, eles não reconheceram a Cristo, e Deus estendeu então a salvação aos gentios e assim formou a igreja, né? Nós vemos que em Mateus 24, que é justamente o texto do Evangelho que fala sobre as profecias da tribulação, da grande tribulação, né? Jesus ele profetiza antes mesmo, né, de começar a formar a igreja aqui na terra, que até mesmo os apóstolos, né, seriam, vamos dizer, perseguidos, né? Ele fala de uma forma, parece que presente, mas profeticamente, né? Então nós vemos que eles entenderam naquelas palavras de Jesus que também Deus queria salvar os gentios, né? Nós vemos lá em Atos, vamos lá em Atos, capítulo Atos dos Apóstolos, né? Atos capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 8. Atos, capítulo 8, outra vez, capítulo 18, melhor dizendo, né? Capítulo 18. Diz lá assim, né? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida, né? Então, Deus, ele por misericórdia, ele toca no coração, né, do homem, como o homem que não era judeu. Então, o dragão, na visão de João, ele perseguiria a Israel e não a igreja, né? Porque a igreja já vai estar no céu. Quando nós olhamos Apocalipse 12, versículo 10 a 12, né? Uma voz forte se ouve no céu que diz que sobre estes, né, que venceram, venceram através de quê? Através do sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho, ou seja, é a igreja que vai estar nos céus, né? Obviamente não pode ser os judeus, né? Porque eles não creram, não receberam Jesus, não aceitaram o sacrifício de Jesus, e muito menos o seu testemunho, né? E se não aceitaram Jesus e nem o seu testemunho, não venceram pelo sangue do Cordeiro. Também não podia ser os anjos, porque os anjos não são nossos irmãos, e muito menos judeus, como está no verso 10, né?
Então nós vemos que o apóstolo João, ele ouve no céu, né? O que ele ouve do céu, no versículo 10, é da igreja que for arrebatada antes da tribulação, né? Então, na grande tribulação, as duas testemunhas irão profetizar também. Existe uma afirmação sobre duas testemunhas, né, que estarão lá em Apocalipse, no capítulo 11, né? E uma destas testemunhas é o profeta Elias, né? Nós vemos que ele virá para anunciar o evangelho do reino, né? As duas testemunhas, elas na verdade serão enviadas por Deus para anunciar o evangelho do reino no milênio, não mais da graça, né? Porque da graça de Cristo já passou, ele vai anunciar o evangelho do reino para o milênio, né? Que será oferecida naquele tempo de perseguição, de grande tribulação, né? E haverá gente que vai se converter, né? Então a salvação que hoje para nós é oferecida pela graça, né? Na tribulação as duas testemunhas vão anunciar a salvação de uma forma diferente, né? Pela dor mesmo, né? Como nós vamos ver que a pregação será feita e eles mesmos, né? Os testemunhos serão também perseguidos, né? Pelo anticristo, né? Então essas duas testemunhas, elas vão converter o coração daqueles que terem crédito naquele momento de aflição, porque quando o homem está com dor, ele fica mais suscetível, né, a aceitar as palavras de Deus. Então, aos que receberem, parece uma coisa antagônica, né? Os que receberem a palavra serão perseguidos pelo anticristo, né? E até mesmo mortos por ele, né? E acontecerá que também as testemunhas serão mortas, né? Então a perseguição do anticristo será ferrenha, será uma coisa terrível, né? Mas nós vemos que quando a gente chega em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus ele faz uma declaração, né? Ele diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios, né? Até que o tempo deles se complete, porque a salvação que Deus quer do homem, ela na graça é o melhor tempo, mas ela continua. Deus ele chega até no máximo que ele previu, né, que ele determinou, né? Então diz que no Evangelho lá de Lucas, diz que Jerusalém seria pisada por gentios até que se completem o tempo deles, né? Então o apóstolo Paulo ele diz também que o endurecimento vê a Israel até que haja plenitude dos gentios, né? Então isso mostra exatamente que Deus separou um tempo para dar salvação aos gentios, né? Oferecendo graça de Cristo, e até que este tempo se complete, que já dura 2020 anos, né, que é o tempo que a gente está vivendo, Jerusalém ela será pisada pelos gentios, né? Por isso a 79ª semana de Daniel não poderá se completar. Ela está esperando esse tempo, né? Então assim que os judeus voltarem a ter pleno domínio da cidade santa, que é Jerusalém, né, o tempo para a salvação dos gentios irá se completar. Enquanto os judeus eles não tomarem conta dele, porque hoje Jerusalém é dividida, né, dividida entre árabes e judeus, né, existe uma facção, né, étnica muito forte, religiosa muito forte, né? Então nós vemos que enquanto isso não acontecer, né, a igreja ela está dando, já está arrebatada, mas Deus estará dando oportunidade aos gentios, né? E aí depois desse tempo, né, Deus voltará a trabalhar com os judeus, né, enviando essa operação aí de convencimento. E interessante que a gente chega no final do Antigo Testamento, quando a gente chega lá em Malaquias, no capítulo 4, diz que Malaquias ele viria, né, para converter o coração dos pais aos filhos, né? Seria a ultima ação, né, das duas testemunhas do Apocalipse, né?
Irmãos, esse evento da grande tribulação, ele é um estudo que é muito complexo, né? É muito delicado, né? E nesse estudo das 70 semanas de Daniel, ministrado aí domingo atrasado, nós podemos verificar que a última semana, que equivale a 7 anos, ainda não se cumpriu. E esse período ainda não se cumpriu por essas razões que nós falamos, né? Que da mesma forma vai durar 7 anos, né? 7 semanas de anos, dividido em duas partes, 3 anos e meio, né? Então, na primeira parte da grande tribulação, Israel terá pleno domínio de Jerusalém, né? Israel vai fazer um acordo com o anticristo por 7 anos. Israel vai reconstruir o templo derrubado por Roma no ano 70 depois de Cristo, né? E aí vem a segunda parte. Nessa segunda parte, Israel ela é invadida, Jerusalém é invadida, Israel é invadido também, dominado pelo anticristo, né? O anticristo ele se assenta no trono lá em Jerusalém, né? As duas bestas estão, vamos dizer assim, em pleno domínio, né? O falso profeta e o anticristo. E aí começam pragas. Começam as pragas que nós vamos ver isso nos selos, nos cavalos, nas taças, né? É um estudo que a gente vai ver mais na frente. Então começa aí a batalha do Armagedon, né? As nações elas se juntam contra Israel, né? O espírito do demônio ele passa a controlar os reis da terra, né? Quem são os reis da terra? São os presidentes das nações que hoje nós conhecemos como comunistas, como antissemitas, né? Como anticristãs. Nós vemos aí a própria China, vemos aí a Coreia do Norte, vemos aí a Rússia, enfim, né? E os países ali embaixo, Turquia, né? A Síria, né? O espírito do anticristo ele passa a controlar os reis da terra, né? E os reis marcham, né? Em direção a Israel. E nós vemos ali, nesse final, eu estou com um gráfico aqui na frente, né? Nós vemos ali o Armagedon, a guerra do Armagedon, nós vamos comentar depois em outro estudo um pouquinho sobre ela, e haverá uma série de fenômenos, né? Meteoros, maremotos, né? E uma guerra muito grande, né? No Vale do Megido. Então, nesse exato momento, ocorrerá a volta de Cristo, né? Com a sua igreja, com os seus santos, para livrar Israel, né? E começar o governo milenar, né? Governo milenar. E esse governo milenar também é um assunto também que nós vamos comentar, né? Então, aqui no nosso mapa que nós apresentamos, nós vemos que a volta de Cristo ela está lá em Apocalipse 19, né? O Armagedon também, ali em capítulo 19, começa no versículo 11, vai em diante, né? E vemos o milênio. O milênio é um tempo de governo de Cristo, um governo milenar de Cristo na terra com a igreja, né? Satanás ele vai ser preso, né? Ele vai ser aprisionado e durante 1000 anos haverá um governo milenar. Torna a dizer, os santos, a igreja que vai governar nesse governo milenar com Cristo, terão corpos glorificados. E haverá também as pessoas que se converteram na grande tribulação, que receberam a Jesus e que o confessaram como Senhor, como diz lá no livro de Zacarias, né? E então haverá isso. E interessante que nós vamos ver que nesse governo milenar também é a sétima, né, dispensação, a responsabilidade, porque dispensação é responsabilidade, né, será obedecer, né, e adorar a Cristo. Essa é a responsabilidade. Mas haverá um fracasso, haverá um novo fracasso do homem, né? Por quê? Porque ali nós vemos que Satanás ele será solto, né, de novo.
E ele vai promover uma rebelião final, está lá em Apocalipse capítulo 20, né? E aí vem o juízo, o grande trono branco, em que Satanás é lançado definitivamente no lago de fogo, Satanás e seus seguidores, né? E aí começa então a eternidade com Deus. Então ficamos por aqui hoje. Que Deus te abençoe, que eu possa ter conseguido, né, dar a você um entendimento um pouquinho maior sobre grande tribulação. Nós vamos agora no próximo estudo falar sobre o milênio, o reinado milenar de Cristo. Existem detalhes interessantes, coisas interessantes. E em nome de Jesus eu desejo que realmente você possa agregar, né, ao teu coração valores maiores. Além, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um domingo abençoado. Logo mais nós estaremos no nosso culto, né, um culto também reservado por Deus para a sua igreja, e eu quero ver você lá. Além, que Deus te abençoe e recebe a bênção do pastor. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém.